Olá, amigo das redes sociais, tudo bem? Carlos Gonçalves, forte abraço, um beijo no seu coração. Muito obrigado a você que me acompanha no Instagram, no Facebook e aqui no YouTube com Carlos Gonçalves. Não posso fazer nada. Antes de começarmos o assunto de hoje, deixe seu like, participe, se inscreva, aperte o sininho. Carlos Gonçalves, não posso fazer nada. Eu não posso fazer nada. O Remo é campeão paraense pela 48ª vez. O Leão Azul Paraense levou o título depois de perder no tempo normal por 1-0. Gol do Rossi, para o Paysandu após uma penalidade máxima. Já no segundo tempo, o Remo teve a oportunidade de matar o jogo, porque ali, se ele empata, seria muito difícil para o Paysandu correr atrás do segundo gol, mas aí o jogador do Remo, Adailton, acabou desperdiçando o pênalti. Vamos falar desde o início do jogo. Torcida paraense está de parabéns mais uma vez. A torcida de Remo e Paysandu tem que tirar o chapéu. São duas torcidas apaixonadas pelo futebol. Essa é a grande verdade. E a grande surpresa é que o lado do Paysandu acabou colocando mais torcedores do que o do Remo, Porque o que se cogitava é que a torcida do Remo iria colocar, devido ao momento que está passando na Série B, vantagem com a vitória do primeiro jogo. Achava-se ali que a torcida do Remo ia colocar mais torcedores, mas a torcida do Paysandu acreditou no clube, foi para cima e colocou para mais de 23 mil pessoas no estádio, do seu lado ali, quanto um pouco mais de 20 mil do clube do Remo. Mas a festa foi grande de todas as torcidas, Foi muito bom ver mais uma vez o reparo. O Remo entrou ali em campo no primeiro tempo com a tranquilidade de estar com uma vantagem, de ter vencido o primeiro jogo por 1-0, e isso aí fez com que o Remo mantesse ali uma postura um pouco mais defensiva. E o Paysandu, na necessidade de vencer, acabou tomando ali a rédea, vamos dizer assim, do jogo no início, pressionando e o Remo se defendendo, e como sempre o Paysandu com aquela deficiência de perder gols, teve uma bola lá de mérito do Rangel, com um chutaço do Vilela, ele foi buscar e novamente o Vilela, numa bola ali espirrada, bateu nele, foi para fora. E quando a fase não está boa, é verdade, porque se a fase do Paysandu tá boa, bate nele e vai pro gol, mas no caso foi para fora. Com 15 minutos de jogo já se via que o Paysandu estava totalmente exposto ao Remo, e o Remo ali no seu contra-ataque, principalmente o Janderson, sempre pela direita levando perigo. Teve uma bola que ele conseguiu escapar, meteu para o Pedro Rocha. O Pedro Rocha entrou sozinho e meteu para cima. Ali, se ele faz, complicaria muito a vida do Paysandu durante o jogo. Então o Paysandu continuou ali tentando, às vezes de forma até desordenada, para mim deu certo no primeiro repá, mas nesse para mim já não deu tão certo. Nicolas e Benítez jogando junto, até mesmo pela necessidade de jogadores de área, ou um ou outro deveria ter entrado, entrou os dois, para mim não deu muito certo. O Nicolas é um jogador paradão, longe daquele Nicolas que dava combate. Muitas das vezes durante o jogo, os zagueiros do Remo estavam saindo na maior tranquilidade, porque o Nicolas não dava aquele primeiro combate ali. Quando o zagueiro saiu jogando, ele não acompanhava. Eu não sei se é orientação técnica ou realmente o Nicolas não consegue acompanhar, mas eu, olhando a movimentação do Nicolas, muito longe daquele Nicolas que passou a primeira vez pelo Paysandu. Um jogador parece assim desmotivado, um jogador que não está bem fisicamente, mas quando a bola chega para ele, ele sabe proteger, ele sabe fazer ali, aquela proteção, mas em termos de movimentação o Nicolas está muito abaixo. Até que veio a situação no jogo, que o Remo
poderia ter resolvido também, depois dessas oportunidades que o Paysandu teve, o Remo poderia ter resolvido talvez a sua vida no primeiro tempo ali, não sabendo aproveitar os contra-ataques. E o primeiro tempo foi um primeiro tempo assim de muito truncado, né? Tanto o Remo como o Paysandu tiveram chance de abrir o placar, mas ali no primeiro tempo ficaram no 0 a 0. Já na volta do segundo tempo, com a chuva forte que deu, né? O campo ficou um pouco pesado e o Paysandu, precisando da vitória, começou a tomar conta também no primeiro tempo. E uma grande verdade tem que ser dita: o Jaderson, né, que estimamos a melhora dele, fez muita falta para o clube do Remo. E eu já tinha dito na vez anterior, eu falei que esse jogador iria fazer muita falta para o clube do Remo, que o Remo poderia sentir a ausência desse jogador, e na minha concepção não deu outra. O Remo sentiu bastante a falta desse jogador, porque ele é o motorzinho do clube do Remo, é aquele jogador que se movimenta, é aquele jogador que sabe dar o passe, é aquele jogador que se apresenta na área, quando você menos espera ele já está defendendo. Então é um jogador fundamental nesse esquema tático do professor Daniel Paulista, né? Assim como o Paysandu também sentiu falta, mas bem menos do Borazzi, porque o Borazzi é aquele jogador que ajuda bastante na marcação, ele não deixa o lateral do clube adversário, o seu lateral, sofrer. Então Borazzi fez muita falta e muitas das vezes se acompanhou, principalmente no primeiro tempo, o Benítez não conseguia fazer essa recomposição ali para ajudar o lateral esquerdo, do Paysandu. Várias vezes o Remo teve por ali. O Edilson, mais uma vez, sem deixar a desejar. Mais uma vez o Edilson foi um dos melhores jogadores do Paysandu, ao lado ali do Vilela, foi muito bem. E para mim a grande surpresa foi o Quintana na zaga. Eu acho que dos jogos que o Paysandu fez esse ano com o Quintana na zaga, esse foi o melhor jogo do Quintana. Seguro, xerifão, coordenando ali. É como se espera de um jogador como o Quintana. Então, se o Quintana continuar aí nessa batida, vamos dizer assim, nesse desempenho, vai ser uma segurança a mais na zaga do Paysandu. Ele que não começou bem o Campeonato Paraense, não começou bem a Série B, mas no jogo desse repá aí, desse último repá, ele foi muito bem, o Quintana. Então o Paysandu teve a grande oportunidade numa penalidade ali, né, numa bola que sobrou para o Matheus Vargas, que para mim foi um dos pontos negativos no jogo. Apesar desse chute aí que bateu na mão do Reinaldo ali, mas o Matheus Vargas foi muito abaixo, né, do jogo. Então ele pegou, chutou, a bola bateu e o VAR demorou uma eternidade para um lance que estava claro de penalidade. Bastava olhar uma ou duas vezes e ver que aquilo não tinha outra marcação a não ser a penalidade, e ficou ali protocolando um tempão, o VAR mais uma vez deixando a desejar. E o Rossi, uma batida de segurança, mas bateu muito mal, quase o goleiro do Remo pega, mas fez 1 a 0. A partir daí a torcida do Paysandu cresceu e a do Remo ficou preocupada, porque o Paysandu fez 1 a 0 e continuou na busca do segundo gol, até que o Pedro Rocha também teve uma oportunidade de fazer 1 a 1, né? Uma bola batida, bem batida, bonita, saiu ali pela esquerda do excelente goleiro também, né, que é o Matheus Nogueira, que não foi bem no primeiro repá, mas nesse agora ele foi muito bem, salvou, além da situação do Pedro Rocha ali, ele também salvou ali no contra-ataque com o Felipe Viseu de cara a cara ali, também poderia ter feito 1 a 1, e o Paysandu continuou combatendo, continuou lutando, mas sempre faltando aquela criatividade no meio de campo. Volto a dizer, o treinador Luizinho Lopes querendo que o Matheus Vargas faça essa função, mas ele não consegue fazer. É um jogador habilidoso, que tem, né, um passe refinado, mas desde quando chegou no Paysandu eu cantei essa pedra. É um bom jogador, mas é muito lento. É um jogador que
tem dificuldade para acelerar o jogo. Quando ele faz isso esporadicamente, o Paysandu chega rápido, né? Mas ele tem essa dificuldade e quando ele prende demais a bola, ele não consegue dar sequência e rapidamente é tomado a bola dele. E o Paysandu continuou ali nos últimos 15 minutos, vamos dizer, finais do jogo, tentando fazer o segundo gol, mas sem muita criatividade, as bolas alçadas na área, sem poder chegar no Benítez. O Benítez foi um lutador desde o primeiro tempo e já estava sentindo o cansaço, já estava sentindo a perna e não foi substituído porque o Paysandu não tinha mais aquele jogador de área para entrar ali no lugar do Benítez. E o Benítez foi até o final, né? E o Paysandu ali tentando mais pela direita ali com o Edilson, sempre com o Edilson, pela esquerda pouco o Paysandu utilizava e sempre pela direita, mesmo o treinador do Remo sabendo que a jogada do Paysandu era sempre pela direita, ele não conseguia ali conter os avanços do Edilson. E o Rossi, para mim, jogou praticamente ali 60, 70 minutos, né, do jogo, mas foi um pouco abaixo no condicionamento físico. O Rossi, ele não conseguia fazer aquela ultrapassagem ali para fazer aquela triangulação com o Edilson. Isso aí ficou perceptível. Ele pegava a bola, tocava para o Edilson, já não ia. Aquelas arrancadas que o Rossi sempre dá, ele não fez. Ele segurava a bola, esperava dar o passe quando não metia a bola na área, mas o Rossi não conseguia dar aquele tiro, né, que nós falamos, de tocar a bola e receber. Ele estava sendo ao contrário, ele estava recebendo a bola e dando para o Edilson, né, no qual muitas das vezes é o Edilson que dá para o Rossi e o Rossi vai. Então isso aí não aconteceu, mas é um jogador importante, é uma referência dentro de campo, é o segundo treinador ali, vamos dizer, dentro de campo. Então o Paysandu pressionou no final do segundo tempo, mas não conseguiu fazer 2-1. Mas ali, a visão que se tinha ali é que o Paysandu estava melhor emocionalmente, né? Melhor fisicamente, e sobre isso eu já vinha cantando essa pedra. Tem jogador do Remo já sentindo a maratona de jogos, tanto teve jogador que saiu, né? Os 3 jogadores ali do Remo que saíram sentindo a perna, então isso consequência da maratona de jogos. E olha que o Remo está apenas na Série B, mas já tem jogador sentindo, vai ter problema contra o Vila Nova aí devido a esses jogadores aí, mas estão falando do Repar. Então a visão que se tinha ali era de um Paysandu mais motivado, a torcida do Paysandu ali devido a ter vencido 1-0 nos pênaltis, o Paysandu poderia levar vantagem, mas o Remo teve tranquilidade, uma conversa ali com o Daniel Paulista, conseguiu tranquilizar seus jogadores. E essa visão que eu tive da questão da torcida do Paysandu estar mais motivada, do Paysandu ter terminado o jogo no tempo regulamentar, tempo normal ali em cima do Remo, ficou ainda mais quando o jogador do Remo perdeu o pênalti, né? Mas aí o time do Remo conseguiu manter a tranquilidade, né? Porque você perdeu um pênalti logo de cara assim, às vezes o restante acaba perdendo também o controle, o emocional, muito complicado. Mas aí o time do Remo conseguiu manter ali a tranquilidade, e tanto o Matheus Nogueira como o Rangel foram muito bem nas penalidades, né? Quando se anunciou o Benítez, eu, com toda a sinceridade, eu achei que o Benítez ia perder o gol, ia perder o pênalti, porque era um jogador que já estava desgastado e também já estava sentindo a perna. Com a pessoa que estava assistindo o jogo comigo, eu disse, ó, vai perder o pênalti, não deu outra, né? Porque a gente acompanha ali, a gente vê, o jogador já estava desgastado. E eu vejo ali que tem jogadores com maior condições de bater o pênalti, no caso o PK. O PK é um jogador que tem qualidade ali na perna esquerda, mas não bateu. Isso aí é uma opção do técnico, o treinador está lá no dia a dia, confiou no Benítez. Agora eu quero deixar bem claro, o fato do Benítez ter perdido o pênalti não quer dizer que ele foi o culpado, pelo contrário, deu
o sangue durante o jogo, nos 2 jogos, correu, combateu, brigou ali. Então o Benítez foi apenas infeliz na penalidade. E eu acho que outro jogador deveria ter sido escolhido, não porque o Benítez não é um bom cobrador, e sim pela condição física dele, né? Perdeu, né? E Dudu Vieira, um jogador experiente, né? Bateu muito mal o pênalti, não tirando o mérito do Rangel, mas bateu muito mal o pênalti, meia altura. A exemplo também do pênalti batido pelo Remo, meia altura, o Matheus foi lá e o Dudu Vieira bateu, o Rangel foi lá, pegou, dando mais tranquilidade para a torcida do Remo, mais tranquilidade para os jogadores do Remo, e essa já virou, né, para ver como o Repá é, o que seria uma festa, uma empolgação para a torcida do Paysandu com a perca do segundo pênalti. A torcida do Paysandu já recuou um pouco e a do Remo cresceu, né, até que mais uma vez um prêmio a esse jogador, o zagueiro do Remo, Reinaldo. É um jogador que faz ali o seu feijão com arroz, joga tranquilamente, foi lá, pegou, bateu e fez Remo campeão paraense em 2025. Veja aí um pouco da festa da torcida do Remo, aí você pode acompanhar, né, os jogadores comemorando, e ali muito papagaio de pirata também ali no meio. Não sei como é que tanta gente entra ali, pessoas que não tem nada a ver conseguem entrar no gramado de jogo aí, né? Muita gente que não tem nada a ver ali, que apenas torcedor, essas coisas ficam ali. E essa crítica, ela não é só porque para do Remo do Paysandu, isso também acontece constantemente, pessoas que não deveriam estar ali no gramado entram ali com a maior facilidade, né? Então isso aí acaba tirando um pouco o brilho, que eu penso que lugar de torcedor é na arquibancada, né? E lugar do jogador ali, o estádio ali, o campo, é para os jogadores, comissão técnica e diretoria dos clubes, né? Então, muita gente ali que não tem nada a ver com o jogo aí, mas isso aí é um problema à parte. Então parabéns aí ao Clube do Remo pelo 48º título paraense aí. Agora a disputa fica assim: Paysandu 50 títulos, Remo 48, né? Então outra coisa que eu quero falar aqui, dar parabéns ao Paysandu Esporte Clube pela luta, pela dedicação. Tecnicamente um time inferior ao time do Remo, mas pela luta, pela dedicação, pelo esforço, né? O treinador Luizinho Lopes ali fazendo o que pôde para tentar reverter. Mas aí o que ficou bonito também foi a torcida do Paysandu reconhecendo o esforço desses jogadores, né? Pela determinação, né? O empenho, sabendo que é inferior tecnicamente, mas em termos de voluntariedade, né? Demonstrou isso dentro de campo, e isso precisa ser reconhecido. Agora é virar a chave, tanto o Remo como o Paysandu, principalmente o Paysandu precisa virar a chave, precisa dar uma retomada aí na Série B. Eu penso que alguns jogadores não estão sem clima para continuar no Paysandu, com todo respeito aí ao Brian Borges. Além do Brian Borges ali, eu penso que o Giovani é um caso a se pensar também, né? Que é um jogador que quando entra não contribui nada, é um jogador que vive de bola parada, e o clube precisa muito mais do que isso, né? Precisa de um jogador mais dinâmico, um jogador que participe efetivamente ali da criação do meio de campo Paysandu, e o Giovani não é esse jogador, ele não vai ser esse jogador para o Paysandu. Pode ser feliz numa outra equipe, pode melhorar numa outra equipe, mas no Paysandu não adianta insistir, na minha opinião. Eu quero estar enganado, mas eu penso que esse jogador não adianta insistir, que ele não vai crescer no Paysandu. Voltando ao Repá, voltando à final, parabéns ao Remo pelo título de campeão paraense. Agora é comemorar, né? Mas na quarta-feira já tem um Vila Nova pela frente, Vila Nova que vem bem na competição, mas aí o futebol paraense nos últimos anos tem feito grandes jogos contra os times goianos. E o Paysandu viaja novamente, vai ter que enfrentar o América Mineiro, que não está bem na competição, mas o Paysandu aí, pelo desgaste físico e pelo emocional
de ter perdido aí o Campeonato Paraense, vai também ter muita dificuldade contra o América Mineiro. Então, esse foi o assunto desse programa. Carlos Gonçalves, não posso fazer nada. Muito obrigado e continue nos acompanhando.